A paz do Senhor, irmãos. Tudo Assim, bem? irmão. Então, irmão, eu estou aqui com o pastor Paulo, né? Ele é o pastor e é o cacique aqui da aldeia Sapeva, né? Essa aldeia aqui, ó, né? Mostrando para os irmãos. Então, o pastor está me acolhendo aqui mais uma vez, né? Fazendo essa obra missionária com os índios, né? Aqui nesse local. Então, eu vim aqui também, nós fizemos uma obra, fomos em outras aldeias, doamos material. E eu queria apresentar aos irmãos, né, esse pastor e contar um pouquinho de um testemunho, né, que aconteceu conosco. No ano de 2011, 2012, se me falha a memória, né, eu conheci esse pastor, hoje pastor da Assembleia de Deus. A igreja está lá, aquela é amarelinha ali, né, do campo de Seta, né. Eu conheci esse varão, ele não era crente, não era nada, né, e ele estava numa conferência de saúde, não foi isso, pastor? Foi. Lá em São Fé do Araguaia. Aí eu conheci um índio lá chamado Janahu, e me apresentou esse varão para ele. Aí ele foi pro hotel, aí à noite eu fui lá, né, que estava na conferência, e assim, né, para conversar com ele, levei uma Bíblia para dar para ele, para esse pastor, né? Antes ele não era pastor, era só servo não, ele não era nada, né? Em nome de Jesus. Aí fui lá, conversei com ele lá no hotel e dei uma Bíblia para ele. Falei, só lê essa Bíblia, que essa Bíblia vai mudar a sua vida, né? E voltei para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, aconteceu isso mesmo, né? Ele trouxe a Bíblia aqui para a aldeia, né? Ele seguia, né? Como ele mesmo disse ontem na igreja, né? Ele seguia, né, o outro lado lá, né? Ele começou a ler e sentiu no coração de aceitar Jesus. Aceitou Jesus, para resumir a história, né? Ele aceitou Jesus e se batizou, e hoje ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Seta, né, em nome de Jesus. Queria apresentar para os irmãos do pastor Paulo, né? Mostrar, né, a obra que foi feita lá atrás, né? Hoje tem uma igreja aqui, né? Para tu ver que a obra, né, que é feita às vezes lá atrás, às vezes a pessoa pensa, mas você está dando Bíblia e não está surtindo efeito. Tá sim, porque a Bíblia diz que um planta, outro rega. Quem dá o crescimento é quem? Quem dá o crescimento é Jesus, né? Aí está aqui o pastor Paulo, né? Em nome de Jesus. Eu que dar esse testemunho, né? Dele, né? E falar com ele também, né? Não foi isso, pastor? Como é que foi o Foi. mistério? Foi isso aí que aconteceu, né? Porque o senhor quis me conhecer, né? E realmente você pegou outro indígena, né? E levou o senhor lá, apresentou, né? Que o senhor é um pastor, que é um missionário, que estava distribuindo a Bíblia, né? E o senhor me passou uma Bíblia, né? Nem nessa época eu nem conhecia o que era a Bíblia, né? Então, eu também não disse que eu não ia pegar, eu falei que sim, eu ia pegar, eu peguei, né? Eu não sabia o que era a Bíblia. Aí comecei a estudar nela, né? E foi entendendo a palavra do Senhor. E aí eu fui passando isso para a minha família, né? E a minha família tinha, se não tinha costume também, né? Estranharam, né? Que não ia seguir esse caminho, né? E também eu fui levando de uma maneira que não podia atingir assim para coisar ele, né? E foi devagar, né? Jesus foi trabalhando devagar e fui entendendo, eles também foi entendendo. Daqui a pouco nós estávamos sendo batizados nas águas, né? E hoje nós estamos trabalhando de uma forma que a gente nem esperava, né? Porque Jesus trabalhou dentro de coração nosso de um tanto que hoje nós acreditamos muito em Deus. Amém. Viu, irmãos? É, Uma obra feita em 2012. Não foi, pastor? foi. 2012 eu conheci esse 12, varão, né? 12. Hoje nós estivemos na reserva do Urubu Branco, né? Não podemos pregar lá porque a reserva está em luto, né? Morreu uma jovenzinha nisso, Foi. uma menina, uma criança. Uhum. Morreu aí um mês de luto, né? Mas não tem problema não, nós estamos aqui. Eu vim aqui, né? Para fazer a obra, não está dando para fazer, tudo bem, não tem problema nenhum, mas estamos marcando uma outra obra agora que ele é servo do Senhor, né? E né, um índio abençoado, né? Conhece outras etnias também. Nós vamos para uma reserva lá no Pará. Qual é o nome da reserva mesmo, pastor? É a reserva Trocará. É o Tro povo Assurini, a do Surini, município de Tucuruí, Pará. viu? E lá o povo fala o quê? Fala
Fala Tupi-Guarani, viu? E eu tenho Bíblias em Tupi-Guarani, nós vamos levar Bíblias para lá também, não só em Tupi-Guarani, né? Mas em outras, assim, né? Em outras linguagens também, né? Aqui eu doei Bíblia, né, pastor? Não foi, pastor? Foi. Dei uma Bíblia pro pastor em Tupi-Guarani, não foi isso, pastor? Foi. Tupi-Guarani, né? Agora fomos lá no Urubu Branco, eu dei pro Carlos também, que é uma liderança lá, em Tupi-Guarani, né? Então, irmão, ore por essa aldeia aqui, Sapeva, né? Ore pelo pastor Paulo, pela família dele, é muita luta, irmão, porque aqui é só essa aldeia que é o que? Rapaz, é isso. Por enquanto, né? É só essa aldeia que é de Jesus. Porque nós estamos visitando outras, né? Quando eu vi aqui outra vez, nós visitamos mais umas 4 ou 5, não foi, pastor? Foi. 4 ou 5, e, né? Nós estamos fazendo a obra. Então, ore pelo pastor Paulo, ore pela família dele. É muita luta, irmão, muita perseguição. Porque essa aldeia lá, né? O povo está entregue ao demonismo, né, pastor? Então, né? Aí só vem carga para cá, né? Então, ore pelo pastor, pela sua família, né? Para que ele continue firme, né? A igreja está ali, né? Em nome de Jesus. Ore para Deus dar graça a ele, porque a luta não é fácil, irmão. A luta não é fácil. É ele aí, ó. Uma única aldeia ainda nessa reserva. É a única. É a única. Né? Foi um trabalho há 3 anos que ainda segue a Jesus, né? Então, irmão, para tu ver, ele é o único que está aqui, né? E o povo está tudo, Deus aldeia, né, indiretamente, está tudo contra ele, né? Mas Jesus tem sustentado ele e a família dele. A gente sempre é ameaçado, né? Acreditamos que a gente é uma família ameaçada, mas acreditamos que nós somos um homem que é muito assim protegido pelo Deus. É verdade. Nós acreditamos que o Deus está com nós, com nossa alma, nosso espírito, nossa carne, né? E então a gente acreditamos que nós estamos protegidos, né? Sendo que a gente é ameaçado, mas a gente não desiste, a gente enfrenta, né? E a gente tenta explicar que acolá tem uma que entende, vem outra que não. É um trabalho muito complicado, muito difícil. É complicado. Mas nós não desistimos, não. Nós vamos em frente. Nós vamos conseguir. E de pouco a pouco nós estamos tomando espaço, porque a gente tem vontade de tirar esse povo do demônio, né? Nós somos demonismo mesmo, que acredita mais coisa de demônios. Então, a gente quer tirar de pouco a pouco, né? E eles estão entendendo quando a gente ora por ele, né? Então, muitas vezes é libertado por Deus, né? Muitas vezes fala, quanto é que você cobra? Eu falei, não, Jesus não cobra, Jesus que curou. Mas como que Jesus? Não é o senhor que estava orando? Eu estava orando, mas quem está curando no Espírito de Jesus que está aí com a mão e curando. Enquanto que você vai lá no curador indígena, cobra 3 mil, 4 mil reais, e enquanto Jesus não cobra nem um centavo. Aleluia. Então, acreditando, né? E está mudando. E vamos conseguir. Vamos sim, viu? Trabalho não é de um dia para o outro, né? Trabalho a Bíblia diz, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? O pastor Paulo está aqui. De vez em quando vem pessoas aqui pedir oração, como ele disse, né? Tá vendo? Pessoas vêm de outras aldeias, vêm aqui e recebem a bênção e vão embora. Quer dizer, isso vai ficando na mente da pessoa. Eu fui lá e fui curado. Eu fui lá e não me cobraram nada. Né? O pastor Paulo mesmo falou que cobram 3, 4 mil reais uma cura, né? E Jesus não cobra nada, né? Não cobra nada. Então, só cobra fidelidade, né? Só ser fiel a ele. Então, o pastor Paulo está aqui, queria apresentar para os irmãos, agradecer a Deus ter conhecido ele, né? E agradecer a Deus por estar protegendo a sua família e ele, essa aldeia, em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz, orem pelo pastor, orem por mim que eu vou embora amanhã. Nós estamos precisando dos irmãos orar por nós. Isso. É só assim que nós vamos estar falando com Deus vai ouvir a gente. Amém. Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Amém.